Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão participando em tempo real, aqueles que irão assistir essa palestra do Grupo de Paz do Centro Espírita João Batista através do YouTube. Estamos aqui nesse domingo, dia 6 de março de 2022. E antes de apresentar a palestrante do dia, como de costume, nós vamos iniciar com a nossa prece de abertura. Então, eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e que possamos agradecer a oportunidade de podermos despertar mais esse domingo, nesse planeta maravilhoso, em busca da continuidade do nosso progresso, dos nossos aprendizados e das nossas lutas diárias. Agradecer pela casa, pelo Centro João Batista, nos acolher também mais esse dia, para que possamos engrandecer as nossas almas com o conhecimento da doutrina espírita, de forma a internalizar esses ensinamentos provindos dos espíritos superiores, do Mestre Jesus, nos apoiando no nosso dia, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, e quando erramos também para reconhecer o erro e para que possamos acertar das próximas vezes. Agradecemos aos espíritos amigos que preparam a casa com muito carinho a todos nós, que preparam ao palestrante, aos mentores de cada um de nós, que nos dá muita força, muitos bons conselhos para que possamos continuar com essa atividade. É com esse sentimento que nós abrimos mais essa reunião do Grupo de Paz. Que assim seja. Bem, então conosco hoje está aqui mais uma vez a Priscila Coutinho, que já é assídua aqui todos os anos, fazendo palestra, estando aqui conosco, trazendo assuntos doutrinários, contribuindo com o nosso grupo. Então, Priscila, seja bem-vinda, obrigado aí por estar conosco mais uma vez, e deixo agora com você aí a palavra. Se alguém que estiver participando quiser fazer alguma pergunta, né, não sei se você prefere que seja, aí você fala o que você prefere, seja ao final, durante a sua palestra, tenhamos todos uma boa palestra. Obrigada, Fábio. Não, pessoal, olha, bom, primeiro, bom dia. Todo mundo que quiser participar, eu prefiro que já dê o seu input aí durante a palestra. Eu falo sempre que eu sei pouco, a gente estuda para palestra, mas a gente sabe pouco. Mas a palestra, ela fica enriquecida quando a gente consegue ter o input de vocês, o feedback de vocês. Então, quem quiser fazer qualquer comentário, por favor, fique à vontade, já pode falar na hora, não precisa esperar, porque assim a gente até engrandece o tema, expande o tema e fica sempre mais interessante. Bom, então, bem-vindo a todos. Pessoal, vocês não se importem que eu fico olhando para o lado às vezes, é que eu tenho duas telas, então quando eu olhar para vocês eu vou olhar para o lado, mas eu estou focada em vocês, tá? Não tem problema não. Sem O problema. tema que eu trouxe hoje, eu queria conversar um pouco sobre as faculdades morais e intelectuais, e eu coloquei aqui esse tópico da responsabilidade dos educadores sob a ótica espírita, mas eu sou um pouco curiosa. Então, eu quis buscar quais que seriam as bases que fundamentariam as faculdades morais e intelectuais. E eu quis trazer um pouco da visão que a gente tem hoje no nosso planeta e confrontar com a visão que a gente tem sob a ótica espírita, para a gente tentar visualizar a visão dos pais sobre esses dois ângulos. Eu espero que vocês gostem do que eu preparei. Bom, começar, claro, com a visão do Livro dos Espíritos sobre paternidade. Na pergunta 582, o Kardec pergunta se a gente pode considerar a paternidade como uma missão. E aí os espíritos respondem que é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Todo mundo aí que é pai e mãe sabe que é uma missão. E aí ele diz que, ao mesmo tempo, é um grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, aqui Kardec já está colocando uma pista de que, na verdade, a responsabilidade dos pais é até maior do que se acreditava na época. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tempos atuais, acho que tem umas coisinhas que mudaram, mas na época até talvez os pais nem pensassem tanto, né, da responsabilidade. E ele diz assim:
Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Bom, todo mundo aqui que já segurou um bebezinho no colo sabe do que ele está falando, né? Bebezinho é aquela coisa super fofa, super frágil. Quando não está chorando, esperneando, né? Você pega o bebezinho assim, ele tem aquele cheirinho gostoso, aquele cheirinho que acalma, dá vontade de você ficar com a criança. E Deus fez isso de propósito, para a gente instintivamente querer estar com os bebês, querer cuidá-los, querer protegê-los. E é interessante, porque a gente sabe que o ser humano é o único que fica 18, hoje em dia 20, 30, 40 anos na casa dos pais. Os animaizinhos, eles nascem e depois de alguns meses, no máximo 1 ou 2 anos, assim, nos animais, que demora mais tempo, eles já não precisam mais da tutela dos pais, né? Por quê? Porque nos animais não existe essa obrigatoriedade de que eles passem alguma coisa para as crianças. Então, a mãe elefante ou a mãe tigre não vão passar para os filhos valores morais, valores culturais, eles não precisam ensinar quase nada. A maioria dos ensinamentos deles vem por instinto. A gente, né, o homem, a gente tem todo o intelecto a ser formado, né? Também questões culturais, questões familiares, isso tudo é passado em casa, né, dentro do lar. E a gente sabe também que a psicologia expande muito esse conceito, fala muito dos cuidados dos pais, mas enfim. Então, por isso, né? Isso aqui é bem claro para todo mundo, por isso que Deus faz dessa forma, para que os pais realmente tenham essa missão. Mas, ao longo do tempo, a ciência tentou trazer o que seria, né? O que precisaria uma família para criar uma criança. E tem uma teoria que foi muito difundida a partir do século XIX, que é a comportamental, né? O responsável que começou com isso foi esse cara aqui, que é o John Watson. O John Watson, ele pegou vários bebezinhos, né? Ele fazia pesquisa com muitos bebês, centenas de bebês, e ele fazia vários experimentos com esses bebês. E ele chegou à conclusão que absolutamente tudo seria comportamental. Então, a criança responderia unicamente a estímulos. Foi a conclusão que ele teve. Ele dizia que a criança era uma tábua rasa, ou seja, a criança começava do zero. E ele dizia que tudo era aprendido. E, portanto, os pais tinham que tomar um controle profundo do ambiente que a criança se encontrava. Isso daí foi muito difundido, ele fez um livro enorme sobre essa teoria, e isso influenciou muito até como as crianças são cuidadas até hoje, né? Como funcionam as escolas, as instituições de ensino, como funciona a educação dos pais. Muito se baseou até aqui na teoria do John Watson. Claro que a gente, sob a ótica espírita, a gente sabe que a criança não é exatamente uma tábua rasa, mas a gente vai chegar lá, mais para frente a gente vai discutir. O tal do John Watson, ele era uma pessoa assim um pouco peculiar, vou falar assim. Os métodos deles eram um pouco questionáveis. E eu já vou mostrar para vocês por quê. Por exemplo, a experiência mais famosa que ele fez foi com um menininho que chamava Albert. Quer dizer, ninguém sabe qual era o nome dele, mas ele chamava o menininho de Albert. E o Albert, ele tinha 9 meses e ele era apresentado a alguns objetos. E o Albert não tinha medo de nenhum dos objetos, então ele apresentava um ratinho e o Albert ficava bem. Apresentava um coelho e o Albert brincava com um coelho. Mas daí o Watson, ele tinha uns canos aqui no fundo da sala dele, e aí quando ele começou a apresentar os mesmos animais e objetos, ele fazia um barulho, ele batia no cano. Aí o coitado do Albert se assustava. Então, toda vez que o Albert era apresentado a esses mesmos animais e objetos, ele passou a ter medo, mesmo sem ouvir o barulho. Com isso, o Watson falou, bom, então tá bom, então é tudo estímulo. Se eu estimular a criança a ter medo de alguma coisa, ela vai ter medo disso. E ele se fechou nisso. Ele acreditava, então, que só as experiências que você fazia, que a criança tinha, é que moldavam o comportamento. Claro que hoje em dia, a gente olhando, a gente já consegue ver 1000 falhas nesse estudo, né? E que foi, coitado do Albert, né? Foi totalmente desumano. Mas na época isso foi moldando como as pessoas viam a educação das crianças. Hoje em dia, tem uma teoria mais moderna, e eu não sei se vocês já ouviram falar sobre.
Mas hoje em dia, alguns neurocientistas acreditam que tudo é absolutamente genético. Alguém já ouviu falar disso? Porque eu já estou ouvindo falar bastante. O pessoal está associando a genética com todas as qualidades, com toda a personalidade das pessoas. Eu até aqui trouxe uma reportagem que o moço diz assim: esqueça o livre-arbítrio, a educação carinhosa que você recebeu em casa ou a moral pacifista. Para o neurocientista Steve Pinker, o homem é aquilo que está escrito nos seus genes. A gente já sabia, né, já era muito difundido que inteligência estaria associada aos genes, que as características físicas, obviamente, associadas aos genes. Mas agora esse conceito está sendo expandido na ciência. E eles entendem que até coisas de personalidade seriam genética. E isso é bem assustador quando a gente pensa em espiritismo, porque isso não bate com o que a gente aprendeu na doutrina, né? É bem esquisito isso para a gente. E vocês vejam que ele cita até a questão do livre-arbítrio, porque ele diz que se você tivesse todas as suas personalidades nos seus genes, então você não teria livre-arbítrio. Por quê? Porque esse conceito expande muito. Por exemplo, alguns outros estudos mais, vou dizer assim, um pouco menos radicais, falam que seria 30% a 60% das suas características que vêm de hereditariedade, né? E ele fala aqui, ó, já tem gene associado à extroversão, à agressividade, ao perfil antissocial, à depressão e até a transtornos alimentares. E como que eles fazem esse tipo de pesquisa? O pessoal, eles pegam tendências que a pessoa tem, né? Comparam com a genética e falam, poxa, a maioria do pessoal que tem esse gene tem esse comportamento, então o comportamento é genético. Então, ele é associado unicamente à genética e não mais a algum outro fator, né, de personalidade. Já tem genes, por exemplo, associados com violência. Então, vocês pensem, por exemplo, se você diz que tem um gene associado com a violência, você vai falar o quê? Poxa, então, se a pessoa é violenta, a gente não pode mais culpar ela? A gente teria que culpar a genética? Né? O negócio começa a entrar numa seara assim que fica um pouco esquisita. E esse daqui eu acho que é o melhor, que tem genes que influenciam a infidelidade. Alguém já escutou isso? Porque Não. eu tenho uma amiga que escutou isso do crush. O crush falou assim para ela, eu sou infiel, mas é que não é culpa minha, é que é genético. Vocês já imaginaram? É mais fácil o ser humano achar um responsável do que assumir seus atos, né? Exatamente. E agora o pessoal tem essa desculpa. Então, você imagina, você pode falar assim, é que essa minha violência aqui é genética. Eu sou violento porque eu sou genético. Aí eu sou infiel porque é genético. É tudo genético. Fica difícil. Fica difícil. E a gente, como espírita, né? A gente tem estranheza nesse tipo de estudo. Porque eu fico imaginando o Kardec. Vocês sabem que o Kardec era super curioso, né? Eu fico imaginando, então, o que o Kardec pensaria se ele visse esses estudos. Porque, assim, onde que estaria a responsabilidade dos pais em criar um indivíduo, se tudo fosse genético? E onde estaria o livre-arbítrio do espírito? Porque tudo que a gente aprende no centro espírita, tudo que a gente vê no centro espírita, nas comunicações mediúnicas, é o livre-arbítrio do espírito. Então, se não fosse isso, né, a lei de causa e efeito não valeria, o trabalho dos pais não valeria. Essa questão genética não bate com o espiritismo. Então, de onde será que vem isso tudo? O que está acontecendo? Né? E eu busquei no livro dos Missionários da Luz. Alguém aqui já leu o livro dos Missionários da Luz? Sim. Muito bom, né? Ótimo. E no capítulo 13 e 14, ele fala da reencarnação do Segismundo. Tem um nome ótimo aí, do Segismundo. O Segismundo, ele tinha uma desavença com uma pessoa, né? Então, foi decidido que essa pessoa seria seu pai, e ele iria reencarnar, então, como filho desse homem, para eles, né, terminarem as desavenças e fazerem as pazes. E aí, o André Luiz vai lá para ver a reencarnação do Segismundo, para ver como é que vai ser. Então, ele vai lá antes de ocorrer a concepção. Então, o Segismundo está lá, está desencarnado ainda, o pai e a mãe estão se preparando para receber a criança, e o André Luiz vai lá ver o que está acontecendo. Então, ele chega lá e ele se encontra com um engenheiro genético. Olha, gente, que chique. Tem um engenheiro genético lá no plano espiritual. E o engenheiro genético, ele estava analisando a genética do pai e da mãe
para poder fazer a programação do corpinho do Segismundo. Muito legal, interessante, né? Saber disso. Então, o que ele explica? Que primeiro você tem aquilo que já foi combinado. Então, foi combinado já. Segismundo vai ter uma doença no coração. Isso tem que estar na genética. Aí foi combinado que ele vai ser mais ou menos dessa altura, mais ou menos com esse cabelo, com esse olho, né? Já estava tudo combinado. Então, ele vê isso. Mas o André Luiz, vendo ele fazer esses arranjos, né? Vendo os cromossomos, vendo como é que ia ficar, arranjando, ele faz uma pergunta interessante e que tem a ver com o nosso tema. O André Luiz pergunta assim: temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? Olha só, ele está perguntando o que a gente estava se perguntando. A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas. Olha, o André Luiz já sabia que tinha o gene da violência. Ele pergunta aqui: as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, poxa, o André Luiz acertou no ponto. O que a gente queria saber, ele já perguntou. E aí, o engenheiro genético, eu dei uma encurtada, porque a resposta é gigante, mas ele fala: não, André. Então, não. A resposta já é não, não é ilimitada. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Ou seja, não dá para culpar a genética para falar de infidelidade, de violência, de nenhuma tendência ruim. Não tem como você culpar o meio ou o corpo, no caso. Ele continua: haverá sempre, dentro de nós, a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Ou seja, assim como a gente não pode culpar o nosso ambiente, por exemplo, eu nasci numa casa muito pobre, por isso que eu não consegui, ou meu pai saiu de casa, por isso que eu não consegui. Você não pode culpar só o meio que você estava e também não pode culpar o corpo. Mas eu busquei mais alguns elementos para a gente discutir isso. Então, assim, se eu não posso culpar o corpo, o que eu vou fazer com a minha genética? E aí, eu busquei também esse livro aqui do Euripides Kuhl. Eu acho que é Kuhl, não sei falar o sobrenome dele. Mas que é bem legal esse livro, não sei se alguém já leu, chama Genética e Vida. Ele faz uma revisão da bibliografia espírita sobre genética, né, e vida. E ele também vê bastante a parte da ciência. Então, mais ou menos o que eu estou fazendo nessa palestra, de uma pincelada, ele faz de uma forma bem profunda nesse livro. E aí ele fala assim, que a informação genética hereditária pode ser suprimida em decorrência dos fatores ambientais, passando por processo de seleção natural e adaptação. Mas isso a longo prazo, seja pelo funcionamento dos órgãos, seja pela fórmula como o indivíduo se comporta. Então, quer dizer, qualquer tendência genética pode ser suprimida. E até ele explica aqui no capítulo, porque realmente era bem extenso, eu não queria me aprofundar muito, mas, por exemplo, quando a gente tem gêmeos univitelinos, né, quando eles nascem, eles são iguais. Mas no decorrer da vida, quanto mais passa o tempo, mais fica fácil você identificá-los. Por quê? Porque cada um deles tem uma personalidade. E aí essa personalidade vai moldar as características físicas. Da mesma forma que a sua personalidade vai moldar as características físicas, isso também ocorre com a genética. Então, por mais que a pessoa tenha uma tendência de violência, uma tendência de qualquer coisa, ela pode ser suprimida pela boa vontade do espírito e não demonstrar aquele fator. E aí, ele até encerra aqui embaixo falando exatamente isso. Ele diz que assim, que o genótipo da constelação de genes que todos temos, embora congregue a forma como iremos nos estruturar ao longo da vida, não poderá impedir desvios ou atalhos da nossa vida volitiva causados por nutrientes e meio os mais adversos onde estagiaremos. Ou seja, a genética não é determinante, a gente tem como bypassá-la. E aí, para resumir isso tudo, essa parte mais teórica e científica, né, ele resume assim: o material é sempre cópia do espiritual. Imperfeita cópia, na verdade, mas sempre alvissareira, que quer dizer feliz. Né? E aí tem um exemplo que a gente já sabia da visão espírita, que eu acho que pode resumir isso daqui. Porque a gente já sabia, por exemplo, que uma pessoa, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que é muito inteligente no planeta Terra, a pessoa é muito inteligente.
Se a pessoa é muito inteligente, o espírito, tem como ser um espírito ignorante? Não, a gente sabe disso já. Então, se a pessoa é muito inteligente, é porque o espírito já é muito inteligente. Às vezes acontece o contrário, a pessoa pode pedir por prova um corpo um pouco mais debilitado para não expressar a inteligência. Mas então, qualquer coisa que a gente tenha, qualquer qualidade que é nossa, o corpo está replicando uma coisa que o espírito não tinha. A gente já sabia disso para a inteligência, para a gente é um pouco óbvio, a gente já estudou bastante isso. Mas agora, para qualquer outro fator genético, é a mesma coisa. Então, você não vai ter um corpo com tendência para violência se seu espírito não for violento. Você não vai ter um corpo com tendência à infidelidade se você já for um espírito que entende sobre fidelidade, sobre a importância do casamento. Então, não tem como o corpo físico estar refletindo uma coisa que não seja o espírito. Por isso que o Erip School fala aqui. Então, o material é sempre cópia do espiritual. Não tem como a gente culpar o corpo. A culpa é sempre do espírito. Aí você fala, não, tá bom, eu nasci com essa má tendência, mas agora, com a minha educação e tudo, eu quero tirar ela. Como é que eu tiro? Você suprime os genes, é o que ele falou ali. Então, a boa vontade do espírito consegue suprimir os genes. Em resumo, existem tendências, não existem definições. E essas tendências já vêm do espírito. Senão, só um adendo, senão haveria o determinismo, né? Nós estaríamos determinados fatalmente a ser daquele jeito e não mudar, né? O que, como você mesmo disse, causa preocupação tremenda esse tipo de teoria e de hipótese, porque daqui a pouco eles vão estar testando os bebês e querendo fazer algum tipo de intervenção naqueles que têm o gene da violência, têm o gene de qualquer outro tipo de mau comportamento que possa prejudicar a sociedade, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Tipo aquele Minority Report que o pessoal era preso antes de fazer o crime. Só eu lembrei disso quando você estava falando, viu? Lembrei disso. E assim, obviamente, a gente não sabe exatamente o que está sendo estudado aí pela ciência, por esse cientista, mas talvez essa teoria possa já, porque é uma teoria, né? Tudo é teoria, né? Quando você lê que o cara já descobriu, aí você vai ler nos detalhes, você vê que é teoria, está sendo estudado. Provavelmente essa teoria já cai por terra, porque você vai perceber que muitas vezes os pais têm os mesmos genes dos filhos e você vai perceber eles não são exatamente eles não têm exatamente as mesmas tendências, né? Então, no final das contas, eles vão comparando casos, né? Casos e casos, mas exatamente igual, com certeza não é ainda, não. Até naquela reportagem que você deu infidelidade, acho que falava que era 40% das mulheres que tinha o gene que tinha sido infiel e 60% dos homens. Então, assim, não foi todo mundo. O pessoal tinha o gene, mas não fez. Então, não tem como você, né, determinar. E uma coisa também que eu achei interessante, que eu li até, que eu estava lendo um livro exatamente sobre essa questão da genética, né? Era um neurocientista que tinha essa mesma teoria. Mas ele mesmo que estava falando essa teoria, que ele também acreditava que não tinha livre-arbítrio, que era tudo genética, ele mesmo fez uma associação que me chamou a atenção, porque tem a ver com o espiritismo. Ele diz assim, se um índio está numa tribo, ele não conhece nada, ele nunca viu nada, ele não sabe o que é tecnologia. E aparece um rádio para ele. Então, aparece um radinho de pilha tocando. Ele fica maravilhado. Nossa, esse radinho está tocando. Só que ele quer saber de onde que vem o som. Aí ele começa a revirar o radinho de pilha e ele tira as pilhas. No que ele tira as pilhas, o som para. Então ele pensa, bom, se eu tiro a pilha e o som para, então a culpa é da pilha. Quem faz o som é a pilha. Ele não sabe que tem uma rádio transmitindo aquilo. Ele só vê a pilha. Da mesma forma, os cientistas eles só estão olhando para o corpo. Então, eles estão vendo só o efeito, eles estão vendo a genética. Agora, eles não estão entendendo que existe um espírito por trás. O dia que eles conseguirem enxergar que existe um espírito, isso vai abranger a visão deles. Então, esse conceito que a gente tem do espírito, eles não têm. E por isso que eles falam, pô, eu vejo o gene, eu vejo o comportamento, a culpa é do gene. Eles não estão vendo o espírito. A Onesina levantou a mão e acho que ela quer fazer algum comentário. Bom, eu acho que não está aparecendo a minha imagem, não sei, a câmera não está acontecendo. Mas, assim, eu só queria perguntar, é uma dúvida minha, porque eu sempre acreditei que o que eu sou
o que meu espírito conseguiu evoluir até agora. E mesmo que eu tenha um irmão gêmeo idêntico, por exemplo, uma irmã idêntica, nós vamos ter uma moral diferente, uma forma de sentir, de agir e de ver as coisas de forma diferente, mesmo que a gente tente se comportar igual, né? Porque geralmente os gêmeos, no início, eles tentam ter um comportamento igual, mas porque parece que aquilo remete o carinho dos pais, né? E, assim, é certo que a gente é um pouco de cada coisa, um pouco genético, um pouco moral e espiritual da evolução que a gente conseguiu até agora, e um pouco produto do meio. Sim, a gente é um pouco de tudo, mas a genética é realmente o reflexo do que a gente é. Aí, pegando o exemplo dos gêmeos, que daí você pergunta, poxa, mas se os gêmeos eles têm a mesma genética, né? Por que então, mas se eles são pessoas diferentes, como é que pode ser? E até no livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta, que eu acabei não colocando aqui para não me estender muito, mas ele pergunta dos gêmeos. Aí ele fala assim, mas se os gêmeos são idênticos, né? Como é que é a moral deles? E aí, no livro dos Espíritos, ele explica que a maioria dos gêmeos idênticos, eles são espíritos muito afins. São espíritos extremamente simpáticos um ao outro. Na verdade, ele pergunta aqui... Não, aqui ele pergunta do pai e filho. Então, na verdade, são espíritos com a genética igual, porque eles são extremamente afins. São indivíduos diferentes. E por isso até que, no decorrer da vida, eles começam a ficar diferentes. Porque como eles são diferentes em espírito, então a genética começa a ser suprimida, que nem a gente comentou. Então, são espíritos afins. Mas cada um tem a sua individualidade e isso daí vai suprimir a genética ao longo da vida. Não sei se ficou mais claro com esse exemplo. Anesina? Acho que você está no mudo. Ou ela não está conseguindo falar. Ela tá mudo aqui, está aparecendo mudo. Está no mudo, Anesina. Ai, desculpa, imagina. estava desligado. Então, eu acredito assim, não sei, né? Eu tenho pouco estudo nesse sentido, mas eu acredito que uma família de 4 pessoas, a gente sabe que tem toda, vendo pelo lado de uma constelação familiar, que a gente tem alguns sentimentos, alguns comportamentos dos nossos antepassados, mas que tem, como você disse, tem um determinado momento que a nossa mente, o nosso espírito, ou seja lá o que for, faz escolhas diferentes, ou quebra, ou não sei o que acontece, que a ciência também não está conseguindo explicar isso. Por mais assim objetivos que eles sejam, tem muita coisa que eles não conseguem explicar porque determinado indivíduo tem esse comportamento se ele foi preparado para ter aquele. É que nem a história da pilha do radinho, eles estão olhando só para a pilha, eles não estão sim, olhando para o rádio. Exatamente. Então, né? Exatamente. E é uma coisa que consola a gente saber que eu tenho essas escolhas, né? Que eu posso, daqui umas 3 vidas, estar muito melhor ou estar do mesmo jeito que eu estou hoje. Mas nunca regredir, né? Então foi o que o Fábio Sim, comentou, exatamente. sim. A gente não pode se determinar pela genética porque a gente tem que progredir. Se a genética ficar botando a gente para trás, imagina, a gente vai ficar sempre igual, que nem você comentou. Perfeito. Sim. Obrigada. Obrigada a você. É sempre bom quando o pessoal comenta. E esse slide que eu coloquei aqui, ele estava perguntando exatamente disso. Kardec não tinha muito essa noção de genética nesse nível que a gente tem hoje, mas ele já perguntava alguma coisa do tipo. O que ele chegou a perguntar aqui? Ele perguntou, por exemplo, porque os pais transmitem a aparência física, mas transmitiria também alguma aparência moral? E o Espírito diz que não, que são diferentes almas ou espíritos, né? Que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, que entre os descendentes a gente só tem a consanguinidade. Mas daí Kardec pergunta, então, de onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? E aí ele explica o que eu estava falando agora, que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores. Então, quando a família é muito parecida, quando os irmãos são muito parecidos, o que tem ali é uma afinidade, é uma simpatia, né? A genética está refletindo a simpatia que os espíritos já tinham.
E aqui, então, voltando um pouquinho lá no começo, porque a gente começou falando da missão dos pais, a gente falou um pouquinho de como se formava o caráter do espírito, né, da criança, informação, então, onde que vem as características do espírito e tudo. Mas voltando naquela primeira pergunta que a gente viu, a 502, na missão que o Kardec estava comentando para os pais. Ele dizia lá que os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ao seu adiantamento, acho que eu cortei errado, mas ele tem a intuição que lhe fica ao seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar, né? Então, a cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. O que a gente está falando aqui? Que a gente tem a genética, a gente tem a família, a gente tem tudo. Mas a gente tem o espírito, a informação, que está evoluindo, como a gente já comentou aqui. Então, a cada nova vida, você esquece das últimas, você esquece de algumas coisas que você fazia na última, mas você continua a sua evolução. Então, você não retrograda nunca. Você sempre pega os conhecimentos da vida anterior, traz para essa, para você continuar o seu adiantamento. E aqui, voltando na responsabilidade dos pais, que o Kardec estava comentando. A gente já leu esse trecho aqui, né? Que o Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que eles se dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando uma organização débil e delicada. Né? Essa parte aqui a gente já leu. Mas daí tem essa segunda parte aqui da pergunta que a gente não tinha lido, que ele diz assim: muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do filho. Eu fiquei pensando aqui quando ele falou dessa pergunta, eu gosto de ler muito livro mais antigo, né, de história. E eu percebo que todo mundo que era rico botava os filhos em internato. Todo mundo, sem exceção. Você pegava os filhos e botava em internato. Então, a criança fazia uns 9, 10 anos, mandava para o internato e lá ficava. Então, passava a infância toda no internato e só voltava para casa nas férias. Né? Então, os pais tinham muito pouco vivência com os filhos. Né? Os ricos, né? Os que podiam, os que tinham dinheiro para isso. Então, eles estavam mais interessados em fazer um filho que estudasse bastante e que tivesse uma carreira e tudo, do que realmente estar com os filhos, cuidar da moral dos filhos, do caráter dos filhos. Quem é pedagogo aqui sabe que até hoje é um pouco assim. Muitos pais levam para a escola e tentam terceirizar todo o cuidado da escola. Não percebe que em casa que a gente traz o caráter dos filhos. Então, a gente ainda tem um pouco isso hoje. Mas na pandemia, todos os pais tiveram aí uma prova de ficar com os filhos 100% do tempo para perceber, né, qual que era a personalidade dos filhos ali, o caráter que estava sendo formado, né, ter uma convivência 100%. Mas o Kardec fala que, olha só, independente de qualquer coisa, então, independente do que você faça, se o filho vier sucumbir por culpa dos pais, eles suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que avançasse na estrada do bem. Então, a responsabilidade dos pais existe, está sempre aí, e tem que se tomar muito cuidado, né, em como esses filhos serão educados. Mas, hoje em dia está mais difícil, né? Eu gostei muito desse tweet aqui, que as plantas são os novos pets, né? Agora todo mundo quer ter planta é o novo pet. Os pets são os novos filhos, né? Os pais de pet são os novos tipos de pais. E os filhos, hoje em dia, são que nem os animais exóticos. Você tem que ser louco ou tem que ser rico para ter, senão você não tem. E é exatamente isso que tem acontecido, né? Filho é uma coisa difícil da gente ter. O pessoal também gourmetizou muito esse negócio de filho. Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto isso. Hoje em dia, ter filho é um negócio gourmetizado. Tem muito mais coisa que os pais precisam ter, né? Muito mais requisitos do que tinha antigamente. Antigamente era mais simples, o pessoal tinha 3, 4, 5, 6 filhos e não tinha muita frescura. Hoje em dia já tem 1000 coisas de como vou educar meu filho, que método vou utilizar, o que vou fazer, quais são as coisas que vou comprar, né? Tinha muito, acho que agora caiu um pouco por causa do preço do dólar, mas o pessoal fazia enxoval da criança lá em Miami, ia para Miami, fazia enxoval. Tem gente que eu conheço que é personal shopper, a pessoa vai lá, compra
mora nos Estados Unidos, compra as coisas para a mãe, manda para a mãe de volta aqui no Brasil. Tem 1000 coisas. Só faz. Ô, Priscila, já começa no chá revelação, né? Já é um show hoje em dia, né? É verdade, é assim. Não, e tem vários tipos de chá revelação, né? Isso que é o melhor. Um é mais criativo que o outro, assim. É muito engraçado, é verdade. É verdade. Mas é isso, já começa com show. Então é isso, a criança já nasce estrelando, né? Ô, Priscila, eu queria te pedir uma coisa. Você pode mandar para a gente depois essa mensagem que você colocou aí dos novos pets e novos filhos, por favor, para eu exibir para todo mundo e para mim também, principalmente? Mando sim. Eu não tenho esse contato, mas se eu mandar para o Fábio, você pode caminhar para o grupo depois? Obrigada. Eu mando. Obrigada, eu. Não, mas é isso. Realmente agora ter filho é um show. E o que não falta é Instagram falando como educar o filho, qual é o método que você vai ter, não sei o quê. É uma loucura. Hoje em dia, se você parar para pensar, tudo que você vai fazer pela criança é uma doideira. E aí eu trouxe até um caso bem triste, na verdade, que eu vi, de uma família de youtuber que ficou famosa e rica, explorando os filhos. Não sei se alguém viu essa história, é muito absurda. O que eles faziam? Esse casal aqui, o que eles faziam? Toda vez que eles iam ter um nenê, eles faziam eventos em torno do bebê. Então, assim, a moça começava fazendo um teste de gravidez online. Então, era ao vivo. Então, ao vivo, vamos assistir o teste de gravidez. Ela ia lá, fazia xixi, trazia assim, né? Não mostrava fazendo xixi, né? Trazia e fazia ao vivo. Vamos ver se eu tô grávida ou não tô. Vamos ver. Ah, eu tô grávida. Fazia ao vivo, fazia live do teste de gravidez. E aí, ela fazia lives e eventos de tudo das crianças. Então, ela, em cima do fato de estar tendo um novo filho, ela ia explorando isso no canal do YouTube para ganhar curtidas e views. Era isso que o casal estava fazendo. Eles viviam de ter filho. Tanto é que vocês podem perceber aqui, eles tiveram 4, né? Nessa daí. Vamos ter mais um, já está caindo audiência. Vamos ter mais um, está caindo audiência. Foi tendo mais um. Aí eles tiveram uma ideia de fazer uma inovação. Falaram, não, vamos parar de ter, agora vamos adotar. Então, vamos adotar uma criança da China. Fazer uma coisa assim, inusitada. Eles são americanos, né? Então, vamos adotar uma criança da China. Aí adotaram um menino chinês, mas assim, fizeram um negócio num nível que eles fizeram um quebra-cabeça com o rosto do menino, e aí você tinha que pagar, acho que era $500. Não, desculpa, era $5. $5 para montar a pecinha do quebra-cabeça, para formar a imagem do menino, para revelar o rosto do garoto. Vocês verem o nível de exploração que o casal chegou. Mas a história teve um final muito triste, porque o menino, com o tempo, ele teve o diagnóstico de que ele era autista. E a família não conseguiu lidar com o autismo do menino, eles não se adaptaram, e eles tiveram que devolver a criança. Só que eles não mostraram para ninguém, como eles se baseavam nos views, né, e nas curtidas, eles esconderam que o menino tinha sido devolvido. Eles continuaram com o canal como se nada tivesse acontecido. Até que alguém descobriu e o canal deles acabou, porque daí acabou, não tinha mais o que mostrar, o pessoal ficou decepcionado, então acabou o canal. Gente, olha a que ponto que a gente pode chegar com a exposição da paternidade e da maternidade hoje em dia. É um nível de querer mostrar que são pais perfeitos, que a vida é maravilhosa, que está tudo bem, que as pessoas podem chegar a isso, né? E aí é claro que nenhuma casa é perfeita, né? Nada é perfeito, né? Ninguém vai conseguir seguir todos os perfis, todos os métodos que a gente tem para educar uma criança. Mas eu comecei com a minha psicóloga outro dia e ela falou uma coisa que eu acho que é o principal, né? Eu trouxe essa tirinha aqui, nada contra o Itaú, tá, gente? Mas aqui a tirinha é boa aqui. O papai falando, né? Eita, criancinha, eita. Onde está meu dinheiro? Aí a criança, onde está meu dinheiro? Ah, é banco de melzinho das abelhas, melzinho das abelhas. Porque tudo que a gente faz, as crianças repetem. Então, tudo que a gente está fazendo, as crianças estão vendo. Então, independentemente de qualquer método que a gente tenha para educar as crianças, de qualquer coisa que a gente faça, o principal é a intenção e o exemplo. Então, a intenção de como criar os filhos e o exemplo que a gente está dando para eles. Isso daqui vai superar qualquer método de Instagram, de coisas que comprar, de coisas que fizer. Isso daqui vai superar tudo isso. Então,
para todos os pais que estão aqui assistindo, preocupados, né? Hoje a gente viu muitas coisas. Então, hoje a gente viu que os filhos são espíritos de informação, que trazem uma bagagem de outras vidas. Essa bagagem deles é refletida no corpo que eles trouxeram. Então, quando a gente vê o corpo das crianças, a gente está vendo ali a impressão do espírito, do que ele trouxe para aquela vida, né? Esse corpo vem de um jeito moldável. Então, o espírito ele esquece das existências passadas, ele vem, né, assim, uma página em branco, não tanto tábua rasa, quando dizia o Watson, mas de certa forma uma tábua rasa, para os pais realmente darem esse novo direcionamento, que é a missão que o Kardec comentou, a missão dos pais em educar os filhos, né? Nesse processo aí, o que vocês colocarem de amor, de intenção, de bons exemplos para os seus filhos, é o que vai frutificar na formação de caráter deles, que é o que vai contar para essa evolução espiritual. Que nem a Onisina comentou, né? A gente sempre evolui, cada vida a gente pode ser sempre melhor, e é através desse cuidado dos pais que o criança tem essa oportunidade de ter aí essa nova página em branco para ela se desenvolver. Alguém quer fazer mais algum comentário, uma pergunta? Bom, acho que hoje é um desafio muito grande, né? Eu acho a paternidade, a maternidade, né? Visto o tamanho número de supérfluos e necessidades que a própria sociedade criou e nós inseridos nela acabamos, de certa forma, sendo influenciados, como você mesmo citou, as questões de que tem muita coisa envolvida para ter um filho, e aí, durante a criação dos filhos, acabamos, de certa forma, deixando, muitas vezes, o materialismo se destacar, e aí nós acabamos dando, muitas vezes, prioridade a dar as coisas, vou dar tudo aquilo que eu não tive ao meu filho, né? Porque no passado tínhamos mais, talvez, necessidades, esse supérfluo, às vezes nossos amiguinhos na época de infância tinham coisas que nós não tivemos, e a gente parte do princípio que para que meus filhos sejam mais felizes na infância que eu tenho a necessidade de provê-los desses supérfluos materiais. E muitas vezes nos esquecemos de que, na verdade, o que vai fazê-los melhores e mais felizes são realmente as faculdades morais, que eram um dos títulos, né? E às vezes, muitas vezes, em detrimento à felicidade moral, damos essa prioridade material e deixamos de encaminhá-los muitas vezes às questões evangelizadoras, e não falo só do espiritismo, falo, acho que, de toda a humanidade. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos ter muito cuidado, né? E é muito desafiador para nós, né? Porque como responder a um filho quando ele perguntar, mas meu amigo tem ou não tem, né? Por que eu não posso ter? Muitas vezes você até pode prover o seu filho daquele item, mas muitas vezes você sabe que aquilo não vai ser bom para ele, ou nem é tão necessário para ele. E existe essa questão do consumismo, né? Para quem tem filho sabe que muitas vezes o filho quer ter só por comprar, e às vezes fica ali alguns minutos com aquele item, alguns dias, e depois se encosta aquilo. Então, é muito desafiador buscar um equilíbrio sempre, nós como pais, aí, para que possamos criar os nossos filhos e fornecer essas faculdades morais o melhor possível, né? Sim. Esse é o comentário que eu tinha para fazer. Acho que a Onesina quer também fazer um comentário. Não, é só para contar um pouquinho de mim, que na colocação da Priscila sobre essa educação gourmet, eu me coloquei aí me vendo. Eu não tinha dinheiro para dar aquilo que eu achava bonito para os filhos, né? E aí, já desde começo da primeira infância dele, eu já tentei para fazer tudo que eu podia, que dava para eu pagar. Inglês, artes, né? Foi fazer música, dança, teatro, pintura, desenho, e tudo que eu podia dar. Aí, só que eu fui percebendo, tudo que eu insistia para ele fazer era, assim, contestado,
questionado e ele falava, tudo bem, eu vou porque você quer e porque isso pode ser importante depois para mim, já desde pequeno. E aí, assim, conforme ele foi crescendo, eu percebi que ele tinha, assim, uma aptidão para montar coisas, sabe? Para ver coisas pequenas. Falei, nossa, você vai ser ou engenheiro? Ele falou, não, vou ser biólogo. Então, assim, tudo ele queria outra coisa, né? E aí eu fiquei observando, poxa, ele cresceu assim, numa vida com mãe solo. Não ter, desde o início eu tentei insistir para ele conhecer o pai, porque era raiz, porque ele precisava saber de onde ele veio, né? Ele não tem o interesse, porque tá incomodando você, me criar sozinha, né? Falei, não, sei lá, né? Precisa. Aí, eu acho que faz uns 3 anos, ele falou assim, mãe, você vem de uma família mimizenta, que chora por causa de tudo, que tudo tem que ser, ai, porque a família é assim, isso não quer dizer que eu tenha que ser também. Eu estou satisfeito com a minha vida, então eu fiquei pensando, falei, nossa, eu fui preparada e adestrada para ser assim, e ele, de alguma forma, ele quebrou essa coisa, sabe? Porque ele leva uma vida totalmente diferente da que eu quis para ele. É uma pessoa muito íntegra, tem uma moral bacana, mas ele segue os instintos dele, não aquilo que eu escrevi e preparei para ele. Então, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a gente está se ajustando, se adaptando de uma forma que está sendo agradável para mim. E eu estou aprendendo muito com isso, porque eu aprendi a respeitar o meu individualismo também com ele. Então, isso chega a ser meio doido, né? Porque ele precisa ouvir para me ensinar que eu sou uma pessoa, que eu posso conviver, mas eu preciso olhar para mim e respeitar algumas vontades e tendências minhas também, né? Não ser perfeita não é defeito. É isso, ponto. Excelente, Inesina, obrigada pela sua experiência aí. É isso mesmo, né? Tem 1000 jeitos da gente criar os filhos, mas eles têm a individualidade deles, né? Tem, enfim, as lutas deles. Mas foi interessante que você falou dos valores morais dele, com certeza ele copiou esses valores morais de você, né? Do tudo de moral que você trouxe para ele, com certeza teve resultado também, né? É bacana isso mesmo. Isso me deixa muito satisfeita de alguma forma, que eu não errei tanto assim, porque tudo bem que eu queria alguma coisa, mas eu tinha o comportamento que precisava naquele momento que ele estava vendo, ele via o que eu achava achava não, que eu sei que é importante, né? Respeito com os outros, ouvir primeiro, depois você forma uma opinião para depois você julgar se precisar ou não julgue ninguém. Então, ele é mais isso do que eu, que estava ali, sabe, no volante, né? Então, acho que isso foi muito bom para mim. Eu acho que eu cresci bastante com ele. Não, e você disse que você errou, né? A gente nunca erra quando a gente está tentando acertar, né? Com os filhos a gente nunca vai acertar 100%, imagina. Eu até ia colocar isso. Eu acho que você incentivar o filho até determinada idade no esporte, no inglês, isso eu acho que todo mundo que tem condição de fazer tem que fazer, porque são coisas boas para a vida. Mesmo que ele não goste, que ele não continue, isso faz parte da formação do indivíduo, né? E a questão da tentativa e erro, é que nem esporte. Esporte, às vezes, a criança, quando no começo, ela quer fazer tudo, é basquete, é vôlei, é futebol, só que quando chega uma determinada idade, os especialistas dizem lá, pelos 11 anos, ele decide por um esporte. Às vezes que nem o meu por 3, 4, mas tudo bem, cada um é cada um. E eu acho que o exemplo da Anazinha, do filho dela, é tudo que você falou aí, Priscila. Porque você vê, né, ela trouxe ali uma experiência, quis moldar, mas ele já é uma característica que veio, inclusive, para ajudar ela, né? Olha só que interessante, né? É uma característica do espírito que veio justamente falar, olha, para mim tá bom do jeito que tá, não precisa, né? Não precisa mudar muito e tal. Então, eu acho que veio até complementar com toda a mensagem que foi passada. Com certeza. Bom, mais alguém aí tem comentários para fazer?
ou podemos partir para o encerramento? Não? Bom, primeiro, antes de tudo, Priscila, parabéns pela palestra, muito bem montada. Acho que trouxe aí, eu acho que é muito legal quando a gente consegue relacionar aí o que a ciência tem trazido para nós e para que nós fiquemos atentos também a não dar ouvido somente às coisas materialistas, né? Nós, como espíritas, temos que lembrar que nós somos espíritos, né? A máquina, como você mesmo disse, é o reflexo do espírito, ela vai atender a necessidade de crescimento, de progresso e das expiações e provas que temos que passar aqui. Eu acho que isso é demasiado interessante, né? Eu acho muito bem elaborada, né? Meus parabéns aí, tá? Pelo trabalho. Então, antes da prece de encerramento, eu queria deixar aqui 2 recados. Então, lembrar que no próximo domingo, dia 13, teremos conosco aqui o nosso amigo Macário, né? Que trabalhou por muitos anos aí no Grupo de Paz, e ele vai falar sobre o tema livre-arbítrio, tá? Outro lembrete, tá? Para aqueles que estão aí presentes, para aqueles que estão online, e para aqueles que assistirão aí, espero eu, antes da data do dia 26 de março, lembrar que o Lar Creche Wilson de Oliveira está promovendo a pizza beneficente, né? No dia 26 de março, com valor de R$30, sabores mussarela calabresa, portuguesa especial, brócolis com requeijão. A retirada vai ser no centro, das 13 às 18 horas. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco através do Grupo de Paz, tem um folder lá já, mas nós podemos encaminhar de novo para ter o contato do WhatsApp para fazer as reservas da pizza, tá bom? Priscila, como de costume, nós pedimos aí para o palestrante fazer a prece de encerramento. Se você se sentir confortável e quiser fazer, a gente agradece. Com certeza, vamos lá. Agradecer, então, aos bons espíritos mentores da casa que estiveram conosco hoje, nessa manhã, nos inspirando para fazer esse estudo, que nos lembrou da importância do trabalho dos educadores na formação do espírito em desenvolvimento. Pedir a eles a permissão para a gente fazer o encerramento do trabalho, mas antes a gente pensar em nossos lares, na nossa família, abençoar todos eles, enviando boas energias para essa nova semana que vai se iniciar, que seja uma boa semana, com muitos bons aprendizados, abençoar aí aos pais, aos educadores, para que tenham a inspiração necessária para seguir em frente, fazendo um excelente trabalho. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Bom, agradeço a todos que estiveram presentes, né, assistindo aí ao vivo a essa palestra, aqueles que irão assistir posteriormente. Desejo, então, a todos um excelente domingo e até a próxima semana aí, quando teremos, então, mais uma palestra, tá bom? Grande semana a todos. Até mais. Gente, obrigado, Priscila. Até mais. Tchau, Nesina. Tchau, pessoal. Tchau, gratidão, gente. Boa semana.